sou professora de História do Sistema de Ensino Poliedro e essa aula vai abordar o tema Motivos da Primeira Guerra Mundial. A intenção é que nesse tempo a gente possa discutir quais foram os principais fatores que fizeram o início dessa chamada A Grande Guerra. Eu diria para vocês o seguinte, que se eu tivesse que lembrar de duas palavras, só duas, para descrever o que levou à Primeira Guerra Mundial, eu me lembraria de nacionalismos e imperialismos. Qual é o problema? O S. Se eu tivesse uma nação só nacionalista, eu não tinha guerra. Se eu tivesse uma nação só imperialista, eu não tinha guerra. O problema é que todas elas eram nacionalistas e imperialistas ao mesmo tempo. E esse é o pano de fundo da chamada Primeira Guerra Mundial. Então, por exemplo, a gente lembra que um dos antecedentes dessa guerra são as chamadas unificações tardias que envolvem o caso da Alemanha e o caso da Itália. E aí, o que melhor do que uma unificação para que o sentimento nacionalista seja aguçado? No caso da Alemanha, então, você cria esse nacionalismo forte, né? Por que não dizer esse ultranacionalismo, onde a Alemanha se considera superior às demais nações. E aí vem aquela questão, bom, se eu sou superior às demais nações, logo eu mereço mais território do que as outras nações. E aí a questão é que você não tem só a Alemanha com esse tipo de sentimento, mas isso era um pouco generalizado na Europa daquele período. Então eu diria para você que esses nacionalismos exagerados, em especial esse nacionalismo alemão, é um nacionalismo que caminha para uma guerra, né? E aí também gostaria de lembrar o caso então do revanchismo francês, e aí a ideia de que houve a guerra franco-prussiana, ou seja, durante o período de unificação da Alemanha, a França não desejava que a Alemanha se formasse, até por uma questão de que a França previa que a Alemanha pudesse se transformar em uma potência industrial, então o problema de você ter uma potência industrial na sua fronteira, competindo com os mesmos mercados consumidores, e aí existe uma tentativa da França de barrar a unificação alemã, o que ela não consegue. E aí, ao final dessa guerra, chamada Guerra Franco-Prussiana, que é o momento desfecho da chamada unificação alemã, a Alemanha se forma humilhando a França. Por exemplo, a ideia de que o imperador alemão foi coroado dentro da Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes. Além da Alemanha exigir a região de Alsácia-Lorena e uma indenização pela guerra. Ou seja, já havia um confronto, já havia um conflito entre a Alemanha recém-formada e a França. E a ideia de que a Alemanha se forma, né, gerando esse atrito com a França, cria na França o chamado revanchismo. E aí essa ideia de que a França gostaria de dar o troco, essa ideia de que a França queria uma revanche. Então aqui nós temos aquela situação, é um nacionalismo, o revanchismo francês é um nacionalismo, né? Um nacionalismo francês contra a Alemanha, e por outro lado a ideia de que tanto França quanto a Alemanha já previam um outro confronto. E sem dúvida nenhuma, no próximo confronto, a Alemanha estaria de um lado, a França estaria do outro, então nós já temos a definição das alianças que vão se formar na chamada Primeira Guerra. O outro ponto que eu coloquei para vocês pensarem, a ideia de imperialismos, e aí o que nós temos aqui é um quadro marcado pelo neocolonialismo pós-Segunda Revolução Industrial. Então, com a Segunda Revolução Industrial, havia uma maior necessidade de mercado consumidor, matéria-prima abundante, mão de obra barata, e aí a ideia era encontrar, né, esse MMM, né, o mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra barata, em territórios como a África ou a Ásia. A questão é que várias nações estavam de olho na África e na Ásia, e aí existe, né, no período que antecede a Primeira Guerra, a própria ideia da Conferência de Berlim, conferência que vai então legitimar a chamada Partilha da África, só que o que nós temos ali são nações que não saem satisfeitas com aquela partilha, ou seja, eu me refiro a isso como a chamada corrida colonial. Então, nesse contexto pós-Segunda Revolução Industrial, havia por várias nações o desejo, a necessidade de obter colônias para que pudessem então encontrar o seu MMM, o seu mercado consumidor, a sua matéria-prima e a sua mão de obra barata. Em especial o caso da Alemanha.
E aí, devido ao seu processo de unificação tardia, a Alemanha acaba ficando com menos colônias na África e na Ásia, o que é um dos maiores motivos para que a Alemanha deseje a guerra. A intenção da Alemanha na chamada Primeira Guerra Mundial era então obter colônias. Aliás, isso é o que leva a Alemanha e a Itália a formarem a primeira aliança, né, a aliança original da Primeira Guerra Mundial. A intenção de que ambas desejavam ter mais colônias. Então eu colocaria o seguinte: o que gera a Primeira Guerra Mundial é esse conjunto de nacionalismos exagerados, em especial lembrando da chamada unificação alemã, que trabalhou muito o sentimento nacionalista, o caso do revanchismo francês, esse atrito que já existia entre a Alemanha e a França, a disputa, né, os imperialismos, a disputa por colônias na África e na Ásia e a insatisfação por parte de algumas nações como a Alemanha. E para fechar, a discussão de por que vai ser uma grande guerra, né? A ideia de generalização do conflito, ou seja, houve então a formação de alianças militares, a chamada política de alianças, de um lado a tríplice aliança, do outro lado a tríplice entente, e aí a ideia é, a qualquer momento que uma das nações integrantes de uma aliança declarasse guerra contra uma das nações integrantes da outra aliança, você teria uma generalização. E aí o interessante é lembrar o seguinte: nesse momento, pós-segunda Revolução Industrial, período de capitalismo monopolista, o mundo estava integrado. Então, ao declarar guerra, não era só a nação que declarava guerra, era uma nação com todas as suas colônias junto declarando guerra. Ou seja, existe uma generalização do conflito pela ideia das políticas de aliança, né, pelas alianças militares formadas antes da guerra, uma encabeçada pela França, outra encabeçada pela Alemanha, e pela ideia da própria corrida colonial, ou seja, o mundo estava integrado. Então, um próximo confronto não seria mais um confronto local, mas sim um confronto com feições mundiais. Enfim, espero que você tenha aproveitado a nossa aula e fique de olho no tema Motivos da Primeira Guerra Mundial.